Seja bem-vindo ao canal do Professor Leandro. Nesse vídeo vamos aprender sobre o movimento retilíneo uniforme. Para mais vídeos como esse, aulas, explicações, entre no canal do Professor Leandro no YouTube, Astronomia Observacional Prof. Leandro Moraes, e também no site do Professor Leandro, www.profleandromoraes.com.br. Movimento retilíneo uniforme. Na verdade, o movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome já fala, é um movimento em linha reta. E o que seria uniforme? É um movimento no qual a velocidade é constante, ela não muda. Então, existe uma fórmula na física que é essa aqui. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. O que é a variação do espaço? É um local, um espaço final, menos um espaço inicial, dividido pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, aqui eu dei dois exemplos. O exemplo da tartaruguinha, né? Que ela percorre ali 0 centímetros, 10, 20 centímetros, 30, 40. E qual que é o tempo que a tartaruguinha percorre? Então, ela gasta 1 segundo para percorrer 10. Depois ela gasta mais 1 segundo para percorrer mais 10, mais 1 segundo para percorrer mais 10, mais 1 segundo para percorrer mais 10. Então, a tartaruguinha ela tem uma velocidade de 10 centímetros em cada segundo. A velocidade dela, como está escrito em cima, é 10 centímetros por segundo. Como será que eu calcularia isso com essa fórmula? Então, apenas você pega aqui, velocidade média, né? Escolhe dois pontos que ela percorre, não precisa ser o último e o primeiro, pode ser qualquer dois, tá? Eu vou escolher aqui os dois últimos, tá? Então, qual que é o espaço final entre o 30 e o 40? 40 centímetros. E o inicial seria 30. Quanto tempo ela percorre em 40 centímetros? Em 40 ela percorre 4. Em 30 ela percorre 3. Então, é só fazer essa continha aqui. 40 menos 30 dá 10. 4 menos 3 dá 1. 10 dividido por 1 é 10. E tome cuidado. O espaço é dado em centímetros. E o tempo é dado em segundos. Então, é centímetros por segundo. Agora, vamos ver o outro exemplo. Você tem uma pessoa que ela percorre 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros, em 2 segundos, mais 2 segundos, mais 2 segundos. Então, a velocidade dela é 10 metros a cada 2 segundos, não é isso? Então, seria 10 dividido por 2, 5. 5 metros por segundo? Ah, eu não entendi. Então, você pode usar a mesma fórmula. Espaço final. Vamos fazer aqui o último, né? 40 menos espaço inicial, 10. Tempo final, o tempo do 40. Cuidado, hein, para não confundir. Tem que ser o tempo respectivo do espaço, viu? E o tempo inicial é o tempo do 10. Seria o 2. 40 menos 10 dá 30. 8 menos 2 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 o quê? 5 metros por segundo. Poderia ser quilômetro por hora também. Então, é assim que fazemos a velocidade média e no movimento retilíneo uniforme ela não vai mudar. Ao invés de colocar o Vm, você pode até colocar um V de velocidade no movimento retilíneo uniforme. O que será o movimento progressivo? Progressivo nada mais é do que o movimento a favor da trajetória. Então, eu digo assim nesse exercício que a minha trajetória, ou seja, o meu caminho que eu estou percorrendo, é para a direita. Então, todos os móveis que estiverem para a direita terão uma velocidade positiva, maior que zero. Ok? E o movimento retrógrado é quando o sentido do objeto é contrário à trajetória. A velocidade é menor que zero. Negativo, então você tem que colocar um menos aqui. Existe velocidade negativa? Não. O que existe é a velocidade de um corpo contrário à trajetória. Gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, você tem aqui dois tipos de gráfico. O gráfico da velocidade pelo tempo
e o gráfico do espaço pelo tempo. Então, no primeiro gráfico, eu vou fazer um exemplo aqui em cima para ficar mais fácil. Eu tenho o tempo e a velocidade. Então, imagina o seguinte, você tem lá em uma hora o carrinho percorreu 50 km por hora de velocidade, né? Em 2 horas, como o movimento é uniforme, a velocidade é a mesma. Então, aqui 1 hora, o pontinho de encontro é esse. Aqui 2 horas, o pontinho de encontro é esse. Ah, daqui 3 horas é a mesma coisa, 50 km por hora de velocidade. A velocidade não mudou. Então, o nosso gráfico, ele é um gráfico assim, uma linha reta, o gráfico da velocidade pelo tempo. E se fosse contrário à trajetória, um movimento retrógrado? Então, você tem aqui a velocidade e o tempo, e o movimento seria contrário à trajetória, então seria uma velocidade negativa. O gráfico seria assim, por exemplo, menos 50 km por hora, metros por segundo, ok? Então, esse desenho aqui do carrinho mostra isso. Então, você tem um carrinho que ele percorre uma velocidade de 60 km por hora, e o tempo aqui, ao passar do tempo, a velocidade é a mesma, então é uma linha reta. O gráfico do movimento uniforme relacionado ao espaço, space em inglês, e tempo, time em inglês, por isso que é ST. Então, quando o movimento é progressivo, velocidade maior que zero, é uma linha crescente, uma reta crescente, na verdade. E quando a velocidade é menor que zero, ela é decrescente. Ou seja, imagina aqui, em 2 horas eu tenho aqui 40 metros percorridos, né? Em 3 horas eu tenho 60. Então você percebe que a nossa reta ela vai subindo, aumentando, né? Em 4 horas eu tenho 80. Olha só como que legal. E assim vai. Então por isso que a reta nossa ela é crescente. Ah, eu tenho aqui ao contrário. Então em 2 horas ele tem 100. 2 horas ele percorre 100 km. Em 4 horas ele percorre 80 km. Em 6 horas ele percorre 60. Então você percebe que ele está no quilômetro 60, alguma coisa assim. Você percebe que a reta é decrescente. Aí pode ser que tenha um exercício por aí, tem muito exercício de escola, de vestibular, que ele fala assim, calcula a velocidade de acordo com o gráfico. Então vamos calcular essa aqui rapidinho, né? Velocidade é o espaço final menos inicial, tempo final menos inicial. Então, vamos ver aqui, dois pares, 80 e 60, 80 e 40, 60 e 40, tanto faz. Eu vou fazer o 80 e o 40, tá? Então, espaço final. O final entre os dois é o 80. Então, 80. Espaço inicial, 40. Caso tenha te pedido a velocidade a partir de um gráfico, tá? Qual que é o tempo quando o espaço é 80? Então, você tem que olhar no gráfico, 4. Qual que é o tempo quando o espaço é 40? Então, 40 vai para o 2 e subtrai. 80 menos 40 dá 40. 4 menos 2 é 2. 40 dividido por 2 dá 20. Aí você tem que olhar 20 o quê? Quilômetro por hora, metro por segundo e assim vai, tá? Ou seja, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Tem professores que até fazem um desenho aqui, né? Que a velocidade seria a tangente deste ângulo aqui, né? Beleza. Que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, de acordo com o teorema de Pitágoras. Mas isso é para outro momento, tá? E esse aqui embaixo? Esse aqui é a mesma coisa. Qual que é o espaço final? Está descendo, né? Então, o espaço final seria 60. Espaço inicial começou no 100, não foi? Olha, ele é o contrário. Qual que é o tempo quando o espaço é 60? Então, 60, o tempo é 6. Qual que é o tempo quando o espaço era 100? 100 é 2. Então, você subtrai. 60 menos 100, eu tenho 60, devo 100, eu devo 40. 60 menos 2 dá 4.
Menos dividido por mais é menos. 40 por 4 é 10. Então, você percebe que tem uma velocidade negativa, por isso que o gráfico é assim, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui eu tenho um exercício que ele pede a velocidade média. Então, olha que interessante, como é facinho. Escolha 2 pontos e faça aquele esqueminha do ΔS por ΔT, ou seja, velocidade média é espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Ou é um zero ou é um izinho, depende do livro, né? Do vestibular. Então, a velocidade média é... Escolha 2 pontos. Normalmente, a pessoa escolhe o ponto inicial e final, mas tanto faz, né? Eu vou escolher aqui 2 pontos. Eu vou fazer um pouco diferente, então eu vou escolher o 40 e o 30. Qual que é o espaço final entre eles? Bom, o 30 tinha começado aqui e o 40 aqui, né? Então, o final seria o 40. Então, é 40 menos o 30. Cuidado agora. Qual que é o tempo quando o espaço é 40? Então, 40, o tempo é 8. Qual que é o tempo quando o espaço é 30? 30, o tempo é 6. Então, a velocidade média é 40 menos 30, 10. 8 menos 6, 2. 10 dividido por 2, que vai dar 5. Aí você tem que olhar as unidades, hein? O espaço é dado em metros no exercício e o tempo é segundo. Então, é 5 metros por segundo. Lembra que se tivesse pedido quilômetro por hora, você teria que multiplicar por 3,6 para dar em quilômetros por hora, tá? Se fosse ao contrário, teria que dividir. Beleza. Então, depois disso tudo, vamos chegar a uma equaçãozinha bem interessante, que é a fórmula do sorvete, função horária do movimento retilíneo uniforme, que é a função horária do espaço, tá? Então, o que acontece? Você tinha lá a velocidade média é espaço final menos inicial, tempo final menos inicial, né? Considere que o tempo inicial era zero, que você partiu ali do repouso. Então, e a velocidade média é o v. Por quê? Porque não mudou nada. Ela não muda, então não precisa ter velocidade média mais. Então, é o espaço menos o espaço inicial. Aqui embaixo é zero, esse t, né? Porque é o tempo inicial, t menos zero é t. Beleza. Aí a gente multiplica isso aqui em cruz. Então, 1 vezes S menos S0 é S menos S0. V vezes T é V vezes T. O que eu faço? Eu passo o S0 para o outro lado, positivo, e copia mais VT. Ok, V vezes T é a formulinha do sorvete. Ok? Então, esse S aqui é o espaço final, ou seja, o espaço que você percorreu ao final, né? Ele é dado em metros e, depende do exercício, ele é dado em quilômetros, em centímetros, em decímetros. S0 é o espaço inicial, ele é dado em metros, quilômetros, centímetros. V, a velocidade, não muda no movimento uniforme, né? Dado em metro por segundo, em quilômetro por hora, e assim vai. E o T é o tempo, dado em segundos, em horas e muito mais aí, unidades, tá? Beleza, então vamos para um exercício do movimento uniforme, um exercício muito famoso, muito utilizado por aí. Através das funções horárias da posição no movimento retilíneo uniforme, que são essas funções aqui com o número já, encontra a velocidade, beleza? O espaço inicial e se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então vamos lá. Lembre da fórmula do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Vamos para a primeira. Velocidade da primeira? Espera aí, mas velocidade é o carinha que multiplica o t, não é? Quem que multiplica o t? É o 4. Opa, então a velocidade é 4. 4 o quê? Como não falou nada, é no Sistema Internacional de Unidades, 4 metros por segundo, tá? O espaço inicial, espera aí, o espaço inicial é o S0, é o carinha que está sozinho na equação. Quem está sozinho na equação? É o 3.
Beleza. Progressivo ou retrógrado? Bom, lembra que o movimento progressivo é quando a velocidade é positiva, a favor da trajetória? Positiva, não é? Então, é um movimento progressivo. Assim? Então, o outro aqui. A velocidade dele é o 7, porque é quem multiplica o t. 7 metros por segundo. O espaço inicial dele, quem que é? É o cara que está sozinho, né? Aqui, ó, S0. É o menos 2 metros, menos 2 quilômetros, e assim vai. E a velocidade positiva, então, movimento progressivo, beleza? A velocidade desse carinha aqui, do C, é quem multiplica o T, menos 2. Opa, negativo, hein? O espaço inicial é quem está sozinho. Quem que é? É o 5. 5 o quê? Não falou nada, então eu vou colocar metros, né? E o movimento progressivo ou retrógrado? Bom, se a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado, beleza? Esse aqui, a velocidade dele, a velocidade é menos 4. Por quê? Porque é o carinha que multiplica o t. Metros por segundo, quilômetros por hora aí. O espaço inicial dele é o carinha sozinho, menos 8. E o movimento é progressivo ou retrógrado? Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. E por fim, coloquei uns números mais feios aqui. A velocidade é quem multiplica o t, né? Menos 3,5. No nosso caso, eu vou colocar como metro por segundo. O espaço inicial é quem está sozinho na equação, que é 0,8. No nosso caso, eu vou colocar que é metro. E o movimento ele é retrógrado, velocidade negativa, beleza? Tem exercício que coloca uma equação desse tipo aqui, ó. 5t menos 2. Qual que é a velocidade? Não tem problema que está fora de ordem. Velocidade é quem multiplica o t, seria o 5, beleza? Espaço inicial menos 2 é um movimento progressivo porque a velocidade é positiva. Ok. Encontre a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme por essa tabelinha. Então, como sabemos que o S é igual a S0 mais VT, eu tenho que encontrar, então, a função assim, ó, S é igual a alguém, que é o S0, mais o V vezes T. Então, tem que achar o S0, o V vezes T. Quem que vai mudar na equação? Você lembra aqui que a equação ela sempre apresenta o S0 e o V. Desculpa, isso, S0 e o V. Então, eu tenho que descobrir os dois para fazer essa fórmula aqui. O S0 a gente já tem. Quem será o S0? É quando o tempo é zero, né? Quando você começou, é o espaço inicial. No nosso caso, é 200. Então, nós já temos ele. Beleza. A velocidade a gente ainda não tem. Então, a gente já sabe calcular a velocidade, né? É um espaço menos o outro, dividido pelo tempo, menos o outro tempo. Lembra que eu falei que não precisa ser necessariamente o final inicial? Podem ser dois pontos aqui do seu movimento, tanto faz, tá? Mas eu vou colocar o final inicial. Então, o espaço final é 50. E o inicial eu posso colocar 80, 110, 140, tanto faz. Eu vou colocar o 200 aqui. Não é porque o 200 é maior que o 50 que ele tem que ser na frente, não é isso não. O 200 é o começo e o 50 é o final, é decrescente, nesse caso. Então, qual que é o tempo quando o espaço é 50? O tempo é 10. Cuidado para não confundir isso. Qual que é o tempo quando o espaço é 200? O tempo é 0. Então, aí a gente acha a velocidade. 50 menos 200 é menos 150, né? Você deve 150. 10 menos 0 é 10. Corta. 15 dividido por 1 é 15. Menos dividido por mais é menos. Então, é menos 15. O que? Você olha as unidades. Quilômetro por hora. Então, é menos 15 quilômetros por hora. Então, aí você coloca isso na sua equação. A velocidade é menos 15, então é mais o menos 15. Mais menos 15, né? Lembra disso?
Mais vezes menos é menos, então é menos 15. Menos 15 vezes t. Ok, essa é a sua equação, ou função horária do movimento uniforme. Essa é igual a 200 menos 15t. Bom, para provar se isso é verdade ou não, você poderia brincar um pouquinho com isso. Por exemplo, qual que é o espaço quando... Aí ele te pergunta, né? Qual o espaço quando o tempo é 4 segundos? Aqui, ó, 4 segundos. Então, é 15 vezes 4. Então, o espaço é 200 menos 15 vezes 4, 60. 200 menos 60 é 140 quilômetros. Será que é verdade? Aqui, ó, 4, 140 quilômetros. Bateu certinho. Aí ele te fala assim, qual o tempo quando o espaço é 170 quilômetros? Então, tem que pegar a equação, 200 menos 15t. Qual que é o tempo quando o espaço é 170? Então, no espaço, você coloca 170 é igual a 200 menos 15t. Tenta resolver isso aqui. Passa o 200 para o outro lado. Então, 170 menos 200, né? Passa negativo, é igual a menos 15t. Eu tenho 170 e devo 200. Vou trocar a cor aqui. Eu devo 30, é isso? Devo 30 menos 15t. Aí você passa o menos 15 para o outro lado. Então, fica menos 30 dividido por menos 15. Menos dividido por menos é mais. 30 por 15 é 2. 2 horas. Será que é verdade? 170, 2 horas. Então, é isso aí que a gente tem que fazer. E a fórmula do sorvete. Beleza. Bom, mais um exercício. Está acabando, tá? Aguenta firme aí. É uma partícula que tem a equação horária desse jeito aqui. Essa é a equação horária dela. Qual a trajetória? Bom, trajetória é o caminho percorrido pela partícula. Isso a gente não sabe. Não temos dados para isso, né? Não tem como achar a trajetória. Então, você teria que escrever isso. Qual a trajetória? Não é possível encontrar a trajetória com os dados informados. Essa seria a resposta da A. Porque é o caminho que ela percorreu. Eu não sei se ela fez esse movimento, ou se ela subiu, desceu, né? Sei lá. Trajetória é o caminho. Então, não tem como saber. Em que instante a partícula passa pela origem dos espaços? Bom, espera um pouquinho. Origem do espaço é quando o espaço é zero, não é isso? Quando ela passou ali, quando começou o movimento. Porque, por exemplo, você tem ali uma estrada, né? Que ela começa aqui no 0 km, 20 km, 30 km, né? Antes disso seria negativo, menos 10, menos 20. Por que negativo? Porque a trajetória eu considerei que ela está indo para a direita. Então, tudo que estiver ao contrário é negativo. Qual que é a origem dos espaços, né? A origem das distâncias delas seria nesse espaço igual a zero. Então, como a equação essa é igual a 100, esse seria o B, né? 100 menos 20t, o espaço, toda vez que te falar a origem dos espaços, é zero. Então, zero é 100 menos 20t. Aí você passa esse para o outro lado ou 100 para o outro lado. Eu vou passar o 100. Passa negativo é igual a menos 20t. O que eu faço com esse menos 20? Eu passo ele dividindo. Prontinho. Esse é o tempo, né? Então, menos dividido por menos é mais. 100 dividido por 20 é 5. 5 o quê? Não falou nada. Então, o tempo é 5. Ou 5 segundos aí. Aí eu acrescentei algumas coisinhas, né? O espaço no instante 4. Então, a equação é essa. Basta você fazer a troca. O instante é 4, ou seja, o tempo é 4. Então, o espaço é 100
menos 20 vezes o tempo é 4. Então, é 4. Espaço é multiplicação primeiro, então conservo 100, menos 4 vezes 2, 4 vezes 20, 80. Qual que é o espaço, então? 100 menos 80 dá 20. Essa é a resposta nossa. O movimento é progressivo ou retrógrado? Lembra da equação? S é igual a S0 mais VT. Então, o S0 é 100, é o carinho sozinho, né? Só comparar aqui as duas. E o V é quem multiplica o T. Qual que é a velocidade? É menos 20. Se a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Então, é isso. Agradeço pela paciência durante esses 20 e tantos minutos de vídeo, tá? E para mais vídeos, explicações e aulas, acesse o site do Professor Leandro e também o canal do Professor Leandro no YouTube, que tem muita coisa legal de matemática, física, astronomia, tecnologia na educação e um tanto de coisa. Se você não entendeu alguma coisa ou tem algum exercício aí que não está entendendo, deixe nos comentários que terei o maior prazer em te ajudar. Muito obrigado.